It is my privilege and honor to be here with you this week. É o meu privilégio estar aqui com os irmãos essa semana. As Pastor Marcos has already introduced the folks who are with me, I will not repeat that. Como o pastor Marcos já introduziu o meu grupo, não vou estar reintroduzindo eles. But I want to extend my personal thanks to Pastor Marcos for having me this opportunity. Mas eu quero expressar minha gratidão ao pastor Marcos por esta oportunidade. Not only is he my brother in Christ and my co-laborer in ministry, Não somente é meu irmão em Cristo, mas o meu colaborador no ministério, but he is my very, very dear friend. mas ele é um amigo muito íntimo. And if you get the opportunity, you'll have to ask him about our fishing trip to Rondônia. E se você tiver a oportunidade, pergunte ao pastor Marcos sobre a nossa visita, nossa pescaria que fizemos lá em Rondônia. Crianças para o culto infantil estão sendo chamadas. As crianças podem sair para o culto infantil. Tonight, I want to speak to you about the crisis of belief. Okay. Tonight, I want to speak to you about a crisis of belief. Hoje à noite eu quero falar sobre a crise em crer, That has gripped the church across the globe. que tem realmente mexido com a igreja ao redor do mundo. And the crisis is this: E a crise é esta. what do we, as Christians, O que é que nós, como cristãos, as the church eternal, como a igreja eterna, believe? cremos? And I want to start tonight by telling you what I believe. E eu quero começar dizendo o que eu creio. I believe in God the Father, Eu creio em Deus Pai, Almighty Maker of heaven and earth. Criador onipotente dos céus e da terra. And I believe in Jesus Christ, His only begotten Son, E eu creio em Jesus Cristo como seu único Filho unigênito, who is our Lord and Savior. que é o nosso Senhor e Salvador. I believe He was conceived by the Holy Spirit, Eu creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo, born of the Virgin Mary, nascido da Virgem Maria, suffered under Pontius Pilate, sofreu embaixo de Pilatos, and He was crucified, e que ele and foi dead, and crucificado, buried. morto e sepultado, He descended into hell, que ele foi ao inferno, and on the third day rose again. e no terceiro dia ressuscitou. He ascended into heaven, Ele ascendeu ao céu, until now He sits at God's mighty right hand. e agora ele se assenta à destra do Pai. I believe that He is coming back to judge this world. Eu creio que ele vai voltar para julgar este mundo. For those who do not have faith in Him, Aqueles que ainda não creem nele, and those who have rejected His offer of grace and salvation. e aqueles que rejeitaram o seu presente da salvação. I believe in the Holy Spirit, Eu creio no Espírito Santo, one holy church, uma igreja the santa, communion of saints, na comunhão dos santos, the forgiveness of sins, no perdão dos pecados, the resurrection, na ressurreição and eternal life that never ends. e vida eterna que não acaba. And what I believe E o que eu creio is what makes me the person that I am today. é o que me faz a pessoa que eu sou hoje. This is not something that I made up myself, Isso não é algo que eu inventei, but it is something that is continually making me. mas é algo que está continuamente me moldando. There is only one truth, and it is God's truth. Há apenas uma verdade e esta é a verdade de Deus. And so tonight I want to express to you the importance Então hoje eu quero mostrar para os irmãos a importância of the role of education in the church and in missions, do trabalho da educação na igreja e em missões, so that we all believe that truth para que todos possamos crer nesta verdade and thereby honor God and give Him glory. e assim honrar a Deus e dar a Ele glória. Would you pray with me, please? Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, our Lord and Savior, nosso Senhor e Salvador, we know what we know,
Nós sabemos o que sabemos only because your Spirit and your Word have taught us. apenas porque o seu Espírito e a sua palavra têm nos ensinado. We are grateful for the salvation that is ours through Christ. Somos gratos pela salvação que é nossa por Cristo. We understand clearly what our mission is in this world. Entendemos claramente qual é a nossa missão neste mundo We are to take that message of hope e devemos levar esta mensagem de esperança to our Jerusalem, para a nossa our, Jerusalém, our Judea and Samaria, a nossa Judeia e a nossa Samaria, and even to the ends of the world as we know it today. e até aos confins da terra como nós conhecemos hoje. In this task, Father, we are not alone, E nós não estamos sozinhos, for you have given us the Holy Spirit, pois o Senhor nos deu do seu Espírito Santo, and you have given us your divine, inerrant, holy word. e o Senhor nos deu a sua palavra inerrante. May we be faithful to make disciples of all nations, Que sejamos fiéis em fazer discípulos de todas as nações and may we teach them all the things that you have taught us. e ensinar a eles todas as coisas que o Senhor ensinou a nós. We offer this prayer to your glory Nós oramos para a sua glória and for our salvation. e pela nossa salvação, In Jesus Christ, our Lord and Savior's name. no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amen. Amém. Over the past several years, Nos últimos anos, I have been thinking about the importance of theological education, eu tenho pensado na importância da educação teológica, specifically how it pertains to the Great Commission. especialmente como ele se relaciona com a grande comissão. Without question, it is crucial to loving God, Sem dúvida, é fundamental no nosso amar a Deus, knowing Christ, conhecendo a Cristo and pursuing godliness. e também indo atrás da piedade. It is vital for us to handle the scriptures correctly É vital que nós manejemos bem as Sagradas Escrituras. as we defend the truth À medida que nós defendemos a verdade and preach the gospel. e pregamos o Evangelho. And it is indispensable to training É indispensável no treinar for life and ministry. para a vida e para o ministério. We share the responsibility Nós compartilhamos da responsabilidade to equip men and women to share the gospel, para preparar homens e mulheres para compartilharem o Evangelho, to engage the lost more deeply, para tratar com os incrédulos and to serve our brothers and sisters in Christ more effectively. e servir os nossos irmãos em Cristo de uma forma mais eficaz. And I know all this to be true. Eu sei tudo isso é verdade, And I am increasingly convinced e eu estou convencido mais e mais that there is something happening in our culture today. de que há algo acontecendo na nossa cultura hoje, And what is taking place is making theological education more important. e o que está acontecendo simplesmente está fazendo da educação teológica ainda mais importante. Because we live in a world today Porque nós vivemos num mundo hoje that has experienced a complete restructuring que tem passado por uma reestruturação of the way we think da forma que pensamos, and the way we live, da forma que vivemos, all to accommodate tudo para acomodar an irrelevance for God. uma irrelevância para com Deus. With the dominance of secularism, Com a dominância do secularismo, our society has abandoned reason a nossa sociedade tem abandonado razão and virtue, e virtude and they prefer relativism instead. e preferem relativismo ao invés disso. They have discarded the higher ideals Eles colocam para trás as grandes ideias of truth, da verdade, justice, justiça and goodness. e bondade, Instead, they are pursuing personal rights e ao invés disso estão buscando direitos próprios and personal freedoms. e liberdades pessoais. And it has gone so far E chegou ao ponto as they celebrate que
que eles estão celebrando the intellectually absurd. aquilo que intelectualmente é um absurdo. Our world today O nosso mundo hoje denies the basic biological and physiological eles estão negando o básico da criação do fisiológico, do biológico do ser humano, realities of what it means to be male and female. a realidade do que quer dizer ser um homem, de ser uma mulher. Because of the great technological sophistication, Por causa da grande inovação tecnológica, our society pacifies itself a nossa sociedade se autoqualifica with the delusion that it is culturally and morally advanced. com a desilusão de que agora ela é mais tecnologicamente e mais intelectualmente avançada, When in reality, it is plunging deep quando na verdade nós estamos afundando into what you and I would call barbarism. no que você e eu chamaríamos de barbárie. And the world is powerless E o mundo está impotente to stop the downward spiral. de parar essa descida da And the- humanidade. And the reason, according to the psalmist, E nós vemos, apontando para o salmista, in Psalms 11:3, em Salmos 11:3, is that their foundations are destroyed. se as fundações forem destruídas, Now, it is not my intention não é a minha intenção to sound like an alarmist, de parecer como um alarmista, nor do I want to give you the impression nem quero te dar a impressão that everything is doom and gloom, que tudo está perdido. because I believe there are encouraging signs. Porque eu creio que há sinais que vão nos encorajar, Despite this shift in the world society. embora a sociedade está indo nessa direção, And more importantly, e o mais importante, I remain fully convinced eu realmente estou convencido that the Lord is in his holy temple de que o Senhor está no seu santo templo and he is in absolute control. e Ele está em controle absoluto. And he is not bothered by any of the events on earth. E Ele não está movido pelos acontecimentos aqui da terra. That being said, Agora, tendo dito isto, the current cultural climate nós vemos que o clima atual da cultura presents you and I with a definite challenge. nos dá realmente um grande desafio. Now, Agora, we are faced with an entire generation nós estamos enfrentando uma geração inteira of young people, de jovens, including many professing believers, incluindo muitos que professam ser crentes, who have unknowingly drank from the cup of secularism. que beberam do copo da secularização. The presuppositions of secularism E as posições da secularização determine what they believe, determinam o que eles acreditam, what they value, o que eles valorizam and their perceptions of life. e a sua percepção da vida. And it is this challenge E é esse desafio that reinforces the need for strong theological education. que reforça a grande necessidade de educação teológica, Both in the church tanto na igreja and in our seminaries. e nos nossos seminários. Because when it comes to our worldview, Porque quando chega ao ponto de ver nossa visão do mundo, our perspective of reality, a nossa perspectiva da realidade, there are only two options that we have. há apenas duas opções que nós temos. Either we form our worldview Ou nós mudamos a nossa maneira de enxergarmos o mundo, with man as the center, com o homem como o centro, that is called secularism, isso é chamado de secularização, or we form our view ou nós mudamos a nossa visão with God as the center, como Deus no centro, and that is called theism. e isso é chamado de teocentrismo. And here is the one undeniable truth.
E essa é a verdade que não podemos negar. These two worldviews Essas duas visões do mundo, can never be reconciled as the same. elas nunca podem ser reconciliadas como sendo a mesma coisa. So for us as Christians, Então, para nós, como cristãos, we affirm that thinking is dependent nós afirmamos que o pensar and not independent. é dependente e não independente. We are not autonomous thinkers, Nós não somos pensadores autônomos. nor is our reasoning Há uma mente superior the measure of all things. que criou todas as coisas. The clarity of our thinking A clareza do nosso pensamento is dependent upon two unchanging realities. depende de duas realidades que não mudam. God exists, Deus existe God creates. e Deus cria. In Hebrews, we are told, Em Hebreus é nos dito, chapter 11, verse 6, em Hebreus 11:6, without faith it is impossible sem fé é impossível to please God. agradar a Deus. For whoever would draw near to God Porque aquele que se aproxima de Deus must believe that he exists. deve crer que ele existe. And again, in Hebrews 11, verse 3, E em Hebreus 11:3 we are told that by faith we understand é dito: pela fé nós entendemos that the universe was created by the Word of God, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, so that what is seen de forma que o que se vê was not made out of things that are visible. do que é aparente não foi feito daquilo que é aparente. And these two realities, E essas duas realidades, God exists Deus existe and God creates, e Deus cria, answers the great philosophical question. responde à grande pergunta, questão filosófica. What is real? O que é verdadeiro? What is true? O que é de verdade? What is, Real? what is good? O que é bom? And these two realities make sense of the human existence. E essas duas realidades fazem sentido da nossa própria existência, But they also offer hope for the human condition. mas também oferecem esperança. The second thing that we need to teach in theological education E a segunda coisa que precisamos ensinar na educação teológica is that we affirm that truth é que nós afirmamos que a verdade is absolute and not relative. é absoluta e não relativa. There is such a thing as transcendent truth, Existe verdade que transcende, and it is possible to distinguish between what is true and false, e é possível distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, what is good and evil, o que é bom e o que é mal, and what is right and wrong. o que é certo e o que é errado. And these differences are Yes. not found in societal norms, E essas diferenças são vistas na sociedade, but they are fixed in an unchanging God. mas essas coisas nós enxergamos num Deus imutável. This means for Christians, Isso quer dizer, para os cristãos, God's word a palavra de Deus, that he has breathed out que foi inspirada, is the ultimate authority for all of life. é a autoridade para toda a nossa área de vida. We are not the measure of all things, Nós não somos a medida, nor are we the norm by which our values are to be determined. nem nós somos a regra de medida da qual os nossos valores devem ser medidos. The universe does not center on us, Nós não somos o centro do universo, but it centers on God. mas Deus é o centro. And that means we approach learning Isso quer dizer, nós chegamos ao aprendizado through the lens of God's word. através da lente da palavra de Deus. It determines what we believe Ela determina o que nós acreditamos in the areas of philosophy and nas theology, áreas de filosofia,
It directs our presuppositions. ela direciona os nossos pressupostos, It determines our conclusions. ela determina as nossas conclusões And it provides the criteria e ela providencia o critério by which we judge all of life. pelo qual nós julgamos a totalidade da vida. The third thing in theological education E a terceira coisa na educação teológica is we affirm that life has a purpose. é que nós afirmamos que a vida tem um propósito, It has meaning tem significado for every person. para cada pessoa. I am amazed at what God can do Eu fico maravilhado de ver o que Deus pode fazer through ordinary men. através de um homem comum. Pastor Alex and myself, O pastor Alex e eu, we are country boys that were uneducated and from simple families. nós somos caipiras de família simples que não tivemos educação. And when we are with our families, Quando nós estamos com as nossas famílias, you probably would not be able to understand our language você provavelmente não iria entender nós conversando um com o outro, because it goes a little bit of something like this. porque soa algo assim. Hey Jay, what's happening, man? What you up to, boy? Oh man, shucks. Vou tentar traduzir. E aí, As- meu, que coisa, que está acontecendo? Rapaz, I was thinking about getting me an RC Cola Moon Pie about you. não vou nem tentar, gente. But through education Mas, através da educação, and the purpose that he had for our lives, e o propósito que ele tem para as nossas vidas, we are here today. nós estamos aqui hoje. The same is true for Dr. Edge. E o mesmo se diz respeito ao Dr. Ed, 'Cause he's from Texas. porque ele é do Texas. Everything's big in Texas. E lá no Texas tudo é grande. That's right. But together we have formed the basis and the foundation Mas é juntos que formamos a fundação, a base, that has the potential to provide theological education que tem o potencial de oferecer educação teológica for pastors and students all over Brazil. para pastores e líderes ao redor do Brasil. It makes me shake in my shoes. Isso me faz tremer nas bases. God has a purpose. Deus tem um propósito. In Genesis chapter 1 verse 27, Em Gênesis 1:27, he tells us that we are made in his image, diz que nós fomos criados na imagem de Deus, that we are fearfully and wonderfully made. que nós fomos criados de uma forma maravilhosa. And yet sin has corrupted that image in us. Mas o pecado tem corrompido essa imagem. And now God calls us to salvation E agora Deus nos chama para a salvação through belief in Christ. através da fé em Cristo Jesus. We embrace the gospel, Nós abraçamos o evangelho, the good news as boas novas, that God saves sinners que Deus salva o pecador from his wrath da sua ira and for his glory, e para a sua glória, making them one with Christ fazendo-os um com Cristo in his death, na sua morte, his burial, na sua seu sepultamento and his resurrection. e na sua ressurreição. The gospel is purposeful. O evangelho tem um propósito. Christ dying is our death. A morte de Cristo é a nossa morte. Christ rising is our rising. O ressuscitar de Cristo é o nosso ressuscitar. And so God reconciles us to himself. E assim Deus nos reconcilia com Ele através de Cristo. So the gospel is transformational. Então o evangelho é transformador. We have the indwelling of the Holy Spirit. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós.
that empowers us que nos capacita to express new desires in action. para expressar novos desejos, novas ações, And it cultivates within us e cultiva dentro de nós a Christ-like character. caráter parecido com Cristo. That is who we are. Isso é quem nós somos. That is our identity. Esta é a nossa identidade. It shapes our dreams. Muda os nossos sonhos. It shapes our attitudes, Molda as nossas atitudes, our values, os nossos valores, our perspectives, a nossa perspectiva, our vocations, o nosso chamado and our relationships. e os nossos relacionamentos. This past May, Agora em maio, my wife and I celebrated our 44th anniversary. a minha esposa e eu celebramos 44 anos de casado. And the amazing thing about that E a coisa incrível disto é que is that we met on March the 16th. nós nos conhecemos no dia 16 de março. We did not know each other before. Nós não nos conhecíamos antes disso. And we were married May 22nd. E nós casamos dia 22 de maio. And we both believe E nós dois cremos that God chose her que Deus escolheu ela for me para mim and me e eu for her para ela, for the work para a obra that he had for us to do. que Ele tinha para nós fazermos. How else could you explain it? Como é que você pode explicar algo assim? Beside the both of us being crazy. A não ser que nós dois éramos loucos. Okay? And we have a licensed trained psychologist in the audience. E nós temos psicólogo formado aqui hoje à noite. And she would probably say, "You're crazy." E ela iria dizer, vocês são loucos. Okay? So our lives revolve around God. As nossas vidas são centradas em Deus. So while theological education Então, a educação teológica serves many functions, serve muitas funções. I cannot help but think E eu não posso parar e pensar that given today's cultural climate, que, olhando o clima da nossa cultura hoje, that this is the most important thing of all. que esta é a coisa mais importante de todas, To instill in lost people para colocar no incrédulo a God-centered, uma visão teocentrista, word-focused, centrada na palavra de Deus, gospel-centered centrada no evangelho, view of life. na visão da vida. So the question we come back to Então voltamos à pergunta: is, what is the purpose qual é o propósito of theological education da educação teológica in the fulfillment of the Great Commission? e o cumprir do grande mandamento? Many people are not sure of what theological education is. Muitas pessoas não sabem o que educação teológica é. That's a good question. É uma boa pergunta. Here's the definition. Aqui vai uma definição. Theological education is Educação teológica é the disciplined study of God and His Word o estudo de Deus e da sua palavra for the development of the skills para desenvolver as habilidades, to correctly interpret para corretamente interpretar and apply His Word e aplicar in service to the mission a sua palavra no serviço de missões of the church da igreja and in conversation with those e em conversa com aqueles who have gone before us. que foram antes de nós. Now, let me briefly look at that definition. Vamos só olhar brevemente essa definição. Disciplined study. É um estudo disciplinado. Every Christian, Todo crente, todo crente is called to know God é chamado para conhecer a Deus through the study of His self-revelation in Scripture. através da sua auto-revelação nas Escrituras. However, Mas,
For those called to leadership roles, para aqueles chamados para liderança, preaching ministry, pregar da palavra, lay leadership senhoras, servindo senhoras, in the church, na igreja, there is a need for focused study há a necessidade de um estudo focado in preparation for that calling. em preparação para este chamado. If you are responsible for teaching others, E você é responsável, se você é responsável em ensinar outros, it is wise for you to pursue é muito sábio você ir atrás the disciplined study of God do estudo disciplinado de Deus, so that you teach correctly about Him. para que você possa ensinar corretamente sobre Deus. The primary subject of study E a coisa principal do estudo in theological education em educação teológica is God Himself. é Deus próprio. What He has done in history O que ele tem feito na história and what His Word says about Himself. e aqui o que a sua palavra diz sobre ele mesmo. His authoritative revelation A sua revelação autoritativa is His divinely inspired, inerrant written Word. é a sua palavra inspirada, inerrante. The Bible is where He speaks about Himself É na palavra dele que ele fala dele mesmo, and what He has done do que ele tem feito through the person of Jesus Christ. através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Theological education Educação teológica helps us relate to many areas of life. nos ajuda a relacionar em muitas áreas da nossa vida, But its primary focus mas o foco principal is to reveal God to us é revelar Deus para nós in His Word. na sua palavra. For that reason, Então, por essa razão, theological education educação teológica, is concerned with courses ela se preocupa com cursos on the nature of Scripture, na natureza das escrituras, how to study it, como estudar as escrituras and how it applies to our e lives. como isso se aplica à nossa vida. Now, this interpretive task Agora nós lemos a história da igreja, involves seeking to understand é buscar entender the significance of what God has said to us a importância, o significado do que Deus tem falado para nós and then apply it to our current situation. e aplicar isso na nossa situação atual, Because God has spoken to us porque Deus tem falado para nós through the story of His actions através da história das suas ações in history em história and through the life of His Son. e através da vida de seu filho. Now, this history contains more than boring facts. Agora, a história contém muito mais do que somente fatos chatos. It also involves poetry, Também tem o ensinar, lament, tem lamentação, law, tem lei and other things e outras coisas that represent the fullness que representam a plenitude of God's message to us today. da mensagem de Deus para nós hoje. So, understanding what the scriptures mean Então, entendendo o que as escrituras querem dizer and how that relates to us today e como isso se relaciona conosco hoje, is an interpretive task é uma obra interpretativa that every generation of Christians que cada geração de crentes has to navigate. precisa navegar. So, theological education Então, a educação teológica is not just about studying facts, não é só estudar fatos, but it's about what it means for us today. é saber o que isso significa para nós hoje. It is my belief É a minha crença that theological education de que a educação teológica should always be church-oriented deve sempre ser direcionada pela igreja and missologically applied. e aplicada. Theological education is aimed at making disciples.
com o propósito de fazer discípulos. And it focuses on strengthening and building local congregations. E o foco é em fortalecer e crescer igrejas locais. It is also applied in our missionary efforts Aplica-se também no nosso esforço missionário, because theological education porque a educação teológica does not exist não existe as having knowledge for knowledge's sake, como o ter conhecimento apenas para ter conhecimento. but is always meant to be Mas o propósito in service to the Great Commission. é para cumprirmos a grande comissão. Theological education Então, a educação teológica is for the whole family of God, é para toda a família de Deus. and it focuses on a purpose E o foco está num propósito that is bigger than ourselves. que é maior do que nós mesmos. We do not come to the Christian faith Nós não chegamos à fé cristã unconnected from the past. desconexos do passado. We cannot forget what the church has done Não podemos esquecer do que a igreja tem feito over the past 2,000 years. nos últimos 2000 anos. Jesus himself understood O próprio Senhor Jesus Cristo entendeu his ministry in light of what had been passed down. o seu ministério na luz daquilo que foi trazido para ele. He referenced the things that spoke about his nature Ele fala de coisas que falam da sua natureza and his purpose e o seu propósito, by pointing to the Old Testament. apontando para o Antigo Testamento. All of our current beliefs Todas as nossas crenças atuais have been shaped by the way Christians têm sido moldado da maneira que os cristãos, in ages past em séculos passados, have interpreted and applied scripture têm interpretado e aplicado as Escrituras to their specific context. para o seu contexto. So wisdom compels us Então isso nos faz to recognize this reconhecer and to study closely e estudar mais de perto the works of those who have gone before us. as obras daqueles que foram antes de nós. But there is also today a crisis of usefulness. Mas há hoje uma crise sobre de como que isso é prático para nós. How does theological education help the church? Como que a educação teológica ajuda a igreja? How does it help the church carry out the Great Commission? Como é que ajuda a igreja a cumprir a grande comissão? The answer is found in Matthew 28, verse 20. E em Mateus 28:20 nós encontramos a resposta. In there, Jesus tells believers Lá o Senhor Jesus Cristo diz aos santos that they should be able to teach everything that he had taught them. que eles deveriam poder ensinar tudo que eles aprenderam. And that requires some kind of disciplined study. E isso requer algum tipo de estudo disciplinado. But I believe that the leaders in the church are instructed to pursue it. Mas os líderes da igreja estão realmente instruídos para buscar mais educação. We only have to look in 1 Timothy chapter 3 verse 2. 1 Timóteo 3:2 nós vemos Paul lays out very clearly the qualifications for pastors. o apóstolo Paulo colocou lá as qualificações de um pastor. He says they are to be able to teach. Ele falou, eles devem poder ensinar. In his second letter to Timothy, Na segunda carta a Timóteo, Paul tells them to teach what has been passed along to him. ele falou para Timóteo ensinar aquilo que ele aprendeu. The New Testament describes church leaders O Novo Testamento descreve líderes da as igreja continually passing down their knowledge to one another. com aqueles que estão continuamente passando o seu conhecimento para outros. In addition, the task of sharing the gospel E adicionando a isso, nós temos o passado de passar o evangelho, requires theological education. requer educação teológica. Throughout the book of Acts, Através do livro de Atos, we witness those first missionaries. nós vemos aqueles primeiros missionários, They were teaching how the Old Testament eles estavam ensinando como o Antigo Testamento anticipated the life of Christ antecipava a vinda de Cristo, in Acts chapter 2, em Atos 2, and how the gospel challenged e como o evangelho foi
uma grande incentivo the beliefs of the world in Acts 17. para mudar o mundo em Atos capítulo 2. So if we are to be equipped for the same task, Então, se nós vamos ser equipados para a mesma obra, we have to learn to connect Scripture precisamos aprender a conectar as Escrituras to the church's testimony of faith com a confissão da igreja throughout the ages. através da história. Also, the church benefits from theological education. A igreja se beneficia da educação teológica, It forms us holistically. nos forma. We know God deeper. Nós conhecemos a Deus de uma forma mais profunda. We worship Him more properly. Adoramos Ele de uma forma mais apropriada. We learn how to apply His Word Aprendemos como aplicar a Sua palavra, so that we can love God more para que possamos amar mais a Deus and love our neighbor more. e amar mais o nosso próximo. It helps us to meet the intellectual and psychological Nos ajuda com o teológico, com o psicológico também, challenges of our day. com os desafios que nós temos nos nossos dias hoje. And it gives us the perspective E nos dá a perspectiva that we are part of God's work throughout history. que nós somos parte do trabalhar de Deus à medida dos anos passando, And that work forms who and what we are. e esse trabalhar molda quem nós somos. Now, I agree that theological education Eu concordo. Educação teológica can be overwhelming and discouraging, pode ser grande demais, pode ser realmente uma fonte de desencorajamento. I taught the first systematic theology class in 2014 Em 2014 eu ensinei a primeira aula de teologia sistemática to a group of students in Caraguatatuba. para um grupo de alunos lá em Caraguatatuba, In the entire class, e na classe inteira 3 people passed. apenas 3 passaram. Everybody failed. Todo mundo falhou. I made it too hard. Eu fiz o curso difícil demais. And I didn't see it as they failed. Eu não enxerguei como que eles fracassaram, I saw it as I had failed them. mas eu enxerguei como eu havia falhado eles. Because if only 3 people pass your class, Porque se só 3 pessoas passam na sua classe, the problem is not the students, o problema não está com o aluno, it's the teacher. está com o professor. So I said, Father, forgive me. Então eu falei, Deus, me perdoe. You know, I can't do that. Eu não posso fazer isso. So I realize it can be overwhelming and discouraging. Então eu sei que às vezes pode ser uma fonte de desencorajamento. I also realize that it can be prideful. Mas eu também reconheço que pode ser uma fonte de orgulho. I have a seminary degree. Daí eu me formei no seminário. Okay. Legal. I ate lunch at Burger King. Eu comi hoje lá no Burger King. We're the same. Nós somos iguais. Okay? So it can be prideful. Então não podemos criar orgulho. But these weaknesses Mas essas fraquezas should not deter us, não devem nos mudar, but rather they should remind us mas devem nos lembrar that we are engaged in theological education que nós estamos nessa educação teológica for the expansion of the kingdom of God para o aumento do reino de Deus and to His glory alone. e para a sua glória única e exclusivamente. Our eyes must have a laser focus Nós precisamos de olhos com um foco de laser on what God has called us to do naquilo que Deus nos chamou para fazer. and why we need this training. E por a razão que nós precisamos dessa educação. And we must remember that theological education E lembrar que educação teológica, is always meant o propósito sempre é to be in service to the church, servir a igreja, to making disciples, para fazer discípulos, to fulfilling the Great Commission. para cumprir a grande comissão. So I stand here before you tonight Então eu estou aqui hoje à noite perante os irmãos and I say that the theological education that I have received e eu digo que a educação teológica que eu recebi
and that I am commanded by God to provide for all students e que eu estou sendo mandado por Deus para dar para todos os alunos who attend Bluegrass Baptist Seminary, que atendem o meu seminário and what they must in turn teach their churches, e o que eles devem ensinar às suas igrejas, so that we can enable all believers para que nós possamos capacitar todos os líderes to say to the world in which they live, para dizer para o mundo em que eles estão vivendo, wherever they live, aonde quer que eles vivem, we believe in God the Father, nós cremos em Deus Pai, Almighty maker of heaven and maker of earth, grande Criador dos céus e da terra, and in Jesus Christ, his only begotten Son, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, who is our Lord and Savior. que é o nosso Senhor e Salvador, He was conceived by the Holy Spirit, que foi concebido pelo Espírito Santo, born of the Virgin Mary, nascido da Virgem Maria, suffered under Pontius Pilate, sofreu debaixo de Pilatos, crucified and dead and buried, morto, sepultado, who went into hell to rescue the captives, que foi ao inferno para levar cativo o cativeiro, and rose from the grave on the third day. e levantou da sepultura no terceiro dia, And then he ascended into heaven, e ascendeu ao céu, where he sits at God's mighty right hand, quando ele está sentado à destra do Pai, making intercession for us constantly. fazendo intercessão por nós continuamente. We believe that he is coming. Nós cremos que a sua vinda And when he comes, he will judge the world for its sinfulness. será para julgar este mundo pela sua pecaminosidade, And we believe in the Holy Spirit, e nós cremos no Espírito Santo, one holy church, uma santa igreja, the communion of saints, na comunhão dos santos and the forgiveness of sin. e no perdão dos pecados. We believe in the resurrection, Nós cremos na ressurreição, and we believe in eternal life that e never nós ends. cremos na vida eterna que nunca acaba. Glory be to God A glória seja a Deus for the opportunity to provide theological education pelo privilégio de poder oferecer educação teológica and for its importance and purpose e pela sua importância e propósito in accomplishing the Great Commission em cumprir a grande comissão in our time do nosso tempo for his glory. para a sua glória. Amen. Amém.